Então quer dizer que Marcos Braz foi para São Paulo para se reunir com o empresário de Cebolinha antes de viajar para a Europa. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Fla Zoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta quinta-feira e eu chego, é claro, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. É isso mesmo, Marcos Braz em São Paulo teria se reunido com o empresário de Everton Cebolinha e hoje está viajando para a Europa. Vai para a Inglaterra tentar reforços por lá e depois pretende ir a Portugal tentar tirar o Cebolinha do Benfica. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre uma grande patifaria no futebol brasileiro, porque os clubes do Campeonato Brasileiro que eram totalmente contra o Flamengo, agora eles querem fazer uma reviravolta e se unir ao Flamengo. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o Fortaleza que tentou tirar o João Gomes do Mengão e sobre o jogo de ontem entre Flamengo e Boa Vista, estreia de Marinho, estreia do técnico Paulo Souza. Mas antes de qualquer coisa, meu camarada, minhas camaradas, botão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se. Meu mano, minha querida, se inscreve no canal, botão vermelho escrito inscreva-se, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda muito no nosso trabalho, ajuda muito no nosso crescimento. Então, humildemente aqui, eu peço a você, estamos chegando a 1.740.000, então quem não for inscrito, se inscreve, acione o sino e deixa o teu like, beleza? Bom, vou começar o vídeo já falando do jogo de ontem. E, mano, eu não posso falar do jogo de ontem sem elogiar uma pessoa. Vitor Vinícius Coelho, o Vitinho. Mano, que partida fez o Vitinho ontem? Mano, uma partida impecável. O Flamengo ganhou de 3-0 e o Vitinho fez 3 gols. Isso mesmo. O Flamengo venceu o jogo 3-0 e o Vitinho fez 3 gols. Ontem todo mundo pôde ver aí o jogo, né, que o Flamengo fez, um jogo muito bom, um jogo assim de variações táticas e técnicas. É claro que a gente vai ter um tempo ainda, o Paulo Souza vai ter que mudar muita coisa. Quando você muda um estilo de jogo num todo, assim, isso leva um tempo e a gente vai ter que ter uma paciência. Até o Euclides, ele postou uma parada que eu achei muito interessante. Ele colocou assim, ó, a lição que ficou nesse primeiro jogo é que o trabalho começou do zero. É uma nova fórmula que será colocada em prática em 2022. 2019 é passado, ficou eternizado. Não adianta ficar remoendo, fazendo comparações com 2019. É perda de tempo. Vamos evoluir, galera, e torcer para que tudo dê certo e que venha vitórias e títulos esse ano de 2022. E é verdade. Tipo assim, é tudo novo. O Paulo Souza ele tem um estilo totalmente diferente. Olha, ele coloca 3 zagueiros e 2 laterais, aí ele tira um lateral, coloca um ponta para fazer a ala. Assim, o time varia bastante, o time muda o tempo inteiro. O Everton Ribeiro ontem fez função de ala, fez função de ponta, fez função de meio campo, depois ele voltou aqui para a ponta direita. O Paulo Souza, ele está fazendo esses testes para encontrar, acredito, uma equipe ideal. Falar também da estreia de Marinho. Que primeiro tempo do Marinho, mano. Que primeiro tempo do Marinho ontem, jogou demais no primeiro tempo. Mas na minha opinião, o melhor jogador em campo ontem foi Vitinho. Queria saber de você, torcedor rubro-negro, que assistiu o jogo ou que ouviu o jogo, qual foi o melhor jogador em campo para você ontem? Coloca, por favor, nos comentários. Seu comentário, ele é muito importante para nós. Quero saber qual foi o melhor jogador para você ontem no jogo. Comente e comente bastante. Quero saber de vocês aí qual é a opinião sobre isso. Falar agora sobre Campeonato Brasileiro, porque ontem saiu a tabela, né? E o Flamengo encara o Atlético Goianiense em Goiânia, no final de semana do dia 9 até o dia 11 de abril, né? É porque, assim, são 3 dias, né? Sábado, domingo e segunda, ou no sábado, ou no domingo, ou na segunda. É a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro, ainda não tem uma data definida. É entre 9 e 11, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Goianiense em Goiânia. Ô, Goiânia, não deu pra segurar a mão, então eu voltei. É isso aí, Flamengo e Atlético Goianiense, lá em Goiânia, não tem o local, tem só esse período de data. Depois o Flamengo enfrenta o São Paulo aqui no Maracanã, e depois o Flamengo também enfrenta na terceira rodada o Atlético Goianiense.
lá no Paraná. Depois, na quarta rodada, dia 1º de maio, feriado, o Flamengo pode enfrentar aí o Palmeiras também no Maracanã. Rapaz, vai pegar fogo esse campeonato brasileiro aí. Muita sorte pro Mengão nesse campeonato. Mudar de assunto, falar agora. Mudar de assunto não, vou continuar nesse assunto de campeonato brasileiro. Porque agora os clubes da Série A decidiram se unir. Quando é pro bem do Flamengo, ninguém se une. O Flamengo foi lá, pegou uma carta, colocou na CBF e ninguém falou absolutamente nada. O Flamengo foi sozinho lá para reclamar, né, sobre jogos na data FIFA, para reclamar do clube ser obrigado a jogar, mesmo quando ele perde 4, 5, 6 jogadores para a seleção. Ninguém falou absolutamente nada, todo mundo quietinho. Aí algum clube pegou e colocou lá uma pauta. E essa pauta dizia o seguinte: clubes da Série A decidem acabar com a regra que limitava a troca de técnicos. Os clubes decidiram por unanimidade. A medida foi tomada durante o conselho técnico dos times da edição 2022 do torneio. Então, tipo assim, quando é para ajudar o Flamengo, mano, eles tudo somem. Agora, quando é pro benefício deles, ó, vai trocar técnico à vontade, vai poder trocar 10 técnicos no ano se a gente quiser de novo. Aí todo mundo vota a favor. Isso prova que o Flamengo é sempre contra tudo e contra todos. Se eu fosse o Landim, nessa reunião aqui, só de pirraça eu falava, não, vai continuar como tá. Só pode trocar um técnico. Mas não, né? O que aconteceu? O presidente foi junto lá com os clubes e votaram a favor da troca de técnico ilimitadas, né? Ano passado você podia trocar um técnico, podia demitir um técnico durante o Campeonato Brasileiro, ou ele sairia, pediria demissão e tal, mas o técnico também só podia pedir demissão de um clube. Era um regulamento assim bem apertadinho nessa questão dos técnicos. Daí os clubes decidiram acabar com isso, porque beneficia eles. Se o técnico não vai bem, eles mandam o técnico embora e contrata outro. Ali na segunda, terceira rodada. Depois da 10ª rodada, o cara não tá indo bem, manda embora, contrata outro. Depois da 30ª rodada, manda embora e contrata outro. Para eles é maravilhoso. Mas quando é para brigar a causa do Flamengo, ninguém briga. Esse negócio de convocação, seleção aí, ninguém falou absolutamente nada. Mudando de assunto agora sim mudar de assunto. Sair da CBF, sair do Campeonato Brasileiro e vir para o Flamengo, que o Fortaleza fez uma proposta aí para contratar o João Gomes por empréstimo e o Flamengo negou a proposta do Fortaleza. Isso porque o técnico Paulo Souza quer contar com o jogador esse ano, o João Gomes, que já jogou ontem de titular o jogo todo. O jogo todo, né? Eu acho que tirou o Thiago Maia e no segundo tempo ali. Eu acho que o João Gomes, se eu não me engano, jogou o jogo inteiro, o garoto, e o técnico Paulo Souza quer contar com ele. Mano, o Paulo Souza tá contando com os garotos, né? Você pode ver que tá contando com os meninos. Ontem o Cleiton e o Noga jogaram o jogo inteiro, tanto o Cleiton quanto o Noga. Ele tirou o Gustavo Henrique, que é um jogador considerado titular, e deixou o Cleiton e o Noga ali jogando com o Davi Luiz o jogo inteiro. E o João Gomes também teve uma proposta do Fortaleza e ele decidiu que não. Vai ficar no Flamengo. O Flamengo aí decidiu que o jogador permanece no Mengão. Mudar o assunto agora, falar sobre Everton Cebolinha e sobre viagem de Marcos Braz para a Europa para contratar reforços. Flazoeiro, e aí? O que você tem a falar sobre isso? Então, rapaziada, o negócio é o seguinte. Ontem o Caio Mota soltou no Globo Esporte que hoje o Marcos Braz está embarcando para a Inglaterra. Como é que vai ser mais ou menos o cronograma dele? Ele pegou o Bruno Spindel, saiu daqui do Rio e foi para São Paulo. Fala-se que ele lá em São Paulo se encontrou com Juliano Bertolucci, empresário de vários jogadores do Flamengo, por exemplo, Noga, do próprio Cleiton, do zagueiro, empresário do Mateuzinho, empresário do Renier Jesus, empresário do Everton Cebolinha. Então, assim, o Flamengo já teve esse primeiro contato e o Flamengo tem um bom relacionamento com o Bertolucci. Tem muito jogador do Bertolucci aqui, tem muito jogador do Bertolucci espalhado pelo mundo. O Bertolucci é um dos principais empresários, né, do futebol mundial, e o Flamengo sentou com o Bertolucci para entender o mercado, entender como é que tá, qual jogador, de onde vem, para onde vai, como é que pode se fazer. E o Flamengo ficou ali naquela conversa, naquela troca com o Juliano Bertolucci em São Paulo. Por que o Flamengo se encontrou com o Juliano Bertolucci? Porque além do Cebolinha, o Flamengo também precisa contratar um volante, o Flamengo também precisa contratar um zagueiro, e há quem diga que o Flamengo também vá atrás de um goleiro, até porque o Diego Alves estava sentindo dores, o Hugo agarrou ontem. Aí, vamos supor, a gente tem um jogo importante, aí o Hugo entra, sei lá, acontece alguma coisa, ele tem que sair.
A gente vai com um garoto que subiu da base esse ano, como é que vai ficar essa situação aí? Então, o Flamengo tem que olhar para o mercado. Se encontrou com o Juliano Bertolucci e com alguns outros empresários lá em São Paulo, o Marcos Braz. Aí se encontraram por lá e já tem definido os alvos que vai se buscar na Europa. E hoje, tanto o Marcos Braz como o Bruno Spindel estão partindo para a Inglaterra. Vão fazer uma base ali na Inglaterra, vão em Manchester amanhã para poder conversar. Amanhã não, né? Vão em Manchester nos próximos dias para poder tentar comprar o Andrés Pereira em definitivo e depois vão tentar aí as contratações, esse mochilão europeu aí para trazer reforços para o Flamengo. Vamos ver como é que vai ficar toda essa situação, mas houve essa reunião aí com o pessoal do Cebolinha que eu fiquei sabendo. Esperar aí para ver como é que vai ficar tudo isso, tá? Vamos mudar o assunto aqui para poder terminar o vídeo. O Marinho ontem falou: estou chegando agora, procurando meu espaço, trabalhando tranquilo, a concorrência é muito grande, é dor de cabeça para o professor. Queria dedicar esse gol ao meu pai e à minha mãe, senão ela vai ficar com ciúmes. O Marinho aí que marcou o primeiro gol dele ontem com a camisa do Mengão. E eu vou ficando por aqui. Deixa eu agradecer a vocês. Ontem o nosso canal de transmissão, o Flazoeiro TV, chegou a 21 mil inscritos, né? Flazoeiro TV é um canal que eu criei para fazer transmissão de jogo. Então você que quer assistir os jogos, na verdade ouvir os jogos, né? A gente não tem imagens por lá, mas você que quer ouvir os jogos do Flamengo, Pique Rádio, eu, Mauro Santana, Rafael Melo, Fernando Gil, Wesley Ramon, um canal muito bacana, você pode assistir o jogo se divertindo junto com a gente lá. É o Flazoeiro TV, é um canal nosso, a gente vai criar um programa também que vai se fazer na rua, a gente vai ter muitas coisas bacanas nesse canal, tá certo? Quem não for inscrito no canal, botão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixe o seu like, porque o seu like ajuda muito no nosso trabalho. Seu like ajuda e muito em nosso crescimento e muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada, tamo junto e é nóis!